A Dara querida, Olá, que honra ter você aqui. Quanto tempo! Tá tudo bem com você? tarde. Quanto tempo! É uma alegria também estar aqui. Eu quero agradecer o convite, né, e dizer que é muito bom te ver, conversar com você, com todos os brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, Pois é. os americanos também, né, todas as pessoas que estão aí. Que todo mundo que a gente, né, a gente se cruzou de alguma maneira, né, e a Sim. energia sempre fica. Que bom. Me fala o que é que você tem feito. Primeiro se apresenta, né, pelo amor de Deus. A Dara Bom, para quem foi minha professora no curso de constelação, muito querida, né, inesquecível o módulo que eu fiz com ela. E ela é presidente da Associação de Consteladores. Fala um pouquinho sobre isso. tá, bom, vou me apresentar assim. Primeiro, eu me reconheço como mulher, né? Tem muitas pessoas que eu sou mulher, sou mãe de uma menininha de 11 anos que vai fazer 12, que é a Sofia, e profissionalmente eu trabalho há 15 anos na Justiça, trabalho aqui no Tribunal Superior do Trabalho, moro em Brasília, na capital, apesar de ser cearense, né? Minha família é nordestina. Sou formada em Ciências Contábeis, foi minha primeira formação, depois fiz Direito. Como eu não gosto de parar de estudar nunca, depois eu fiz uma controladoria governamental Ah, e acabei de concluir um mestrado em Direitos Humanos aqui na Universidade de Brasília, na qual vai sair a publicação do segundo livro. Estou com um livro para publicar esse mês. ai, O que maravilha. primeiro falava sobre a constelação no judiciário e agora é uma pesquisa que eu fiz sobre o uso da constelação na violência doméstica. Então, fora do tribunal, eu também sou terapeuta sistêmico, consteladora, né? Trabalho com isso, trabalho, estudo, pesquiso, atendo com atendimento individual, tenho grupos aí maravilhosos, enormes, sempre tem movimento nos grupos. E também, atualmente, estou como presidente da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos e escrevi os projetos de lei que hoje tramitam no Brasil, né? Maravilha. Empolguei na história. Um é para incluir a constelação como uma pré-mediação nas varas de família. Então, é um projeto que começou em 2015 por meio de uma pesquisa acadêmica que eu fiz, né? E a gente começou a ter resultados muito positivos, até 86% de acordo nas varas. Depois fizemos foi serviço voluntário que em troca o tribunal me autorizava para fazer as pesquisas e escrever sobre os O temas, Brasil né? é pioneiro nisso, né? Eu acredito que sim, né? Apesar de que eu já ouvi falar que teve algumas iniciativas na Alemanha que não foram muito registradas. Então, há controvérsias, mas o pessoal diz que o Brasil é o pioneiro e a gente fica muito feliz com isso, né? Então, Claro, o importante é que está acontecendo e a gente também fez muita pesquisa aqui na vara da infância e da juventude, né, em jovens que estavam em situação de acolhimento, no programa de habilitação para adoção, na medida socioeducativa, algumas experiências na vara criminal. E também, esses 2 últimos anos, eu fiquei pesquisando nos juizados de violência doméstica. Né? E aí, para quem não conhece, né, a constelação ela é uma terapia breve, uma terapia que trabalha com representações, com imagens, né, que trabalha com essa cura através da ação dramática, tem alguns aportes do psicodrama, inclusive o Bert, quando teve contato com as constelações, foi aí nos Estados Unidos, ele foi para uns é, congressos, uns seminários de terapia familiar, aí conheceu Ruth McClendon, Les Cadiz, conheceu uma Thais Schofield, que era uma alemã que já fazia essa terapia com base nessa interação, né? E é. a constelação ela é muito voltada para a solução. Então, não é uma terapia, digamos, de acompanhamento, ela é uma terapia interventiva, né? Você faz uma intervenção e ela é bem Determinada breve. situação, né? Em determinada situação e Isso, você faz explode, um né? tema A situação e a específico, solução. exatamente, né? E aquele campo de informações, que a gente tem esse conceito que é chamado de campo mórfico, que eu vejo que é um dos conceitos que a pessoa tem muita dificuldade. Eu até É, gravei um é. vídeo, né? Eu falo, pessoal, assiste o vídeo, já teve Foi, mais de 12 mil é, visualizações, que é explicando o que é esse campo mórfico, esse campo de informações que dirige as famílias, né? Que para a constelação nós não temos, digamos assim, não que não temos, mas nós participamos de uma alma
que é essa alma familiar. Então, a gente sempre vai trabalhar o indivíduo dentro do grupo no qual ele está inserido. Né? E terminando minha apresentação, eu também sou mediadora, né? Também trabalho com mediação e atualmente continuo trabalhando, continuo no tribunal, né? E gosto muito do tema, sou escritora também, estou indo para esse segundo livro. E professora, eu gosto muito de dar aula de constelação. Se deixar, eu começo a explicar, começo a falar, começo a dar aula. É uma coisa bem natural em mim. Eu acho que a questão dessa, né, de dar aula, a gente se conheceu num grupo de estudo, né? É muito bacana é muito sempre é um tema para mim sempre muito interessante. É algo que merece ser explorado cada vez mais e mais. E eu vou deixar o convite aqui para que você venha na Flórida de novo, por causa do seu livro. Traz o livro para a gente fazer um workshop, né? Eu acho que esse tema é fantástico. Aliás, a constelação é uma coisa, é uma ferramenta, assim. Eu sempre digo que ela é a porta da quinta dimensão, né? A gente consegue enxugar todo o passado, entendeu? Ajeitar as coisas de uma maneira muito óbvia e clara, né? E Uhum. prepara a gente para viver de uma maneira mais tranquila, né? Mais Eu acho que presente. ela Você falou uma coisa muito importante, que a constelação tem esse intuito, que é deixar o passado no passado, é, né? Porque o que a gente observa é que esses campos de memória, eles sequestram a gente. Né? Esse tema da violência doméstica é um tema que eu vejo que as pessoas não gostam muito de falar, não gostam muito de pesquisar, ainda, mas né? é um tema, mas é um tema que infelizmente está muito presente em vários lares. Né? Então, desde de violência com a criança, né? Desde violência com a mulher. Então, é um tema que em algum momento da vida eu imagino que todo ser humano passe. Né? Então, aceito de muito bom grado. Inclusive, eu quero fazer uma tradução do livro, né, Ah, para o inglês, para o espanhol. Já me pediram na Espanha a tradução do livro. E essa questão de trabalhar esse tema é muito bacana, porque às vezes os mecanismos de violência são subliminares e a pessoa nem percebe que está em exatamente. situação de violência. Eu já fiz um módulo que a gente fez algumas dinâmicas, né? E várias mulheres que estavam no grupo lembraram de situações que já tiveram agressões físicas e tinha esquecido. Por que que esquece? Porque geralmente, né? Uma memória que precisa ser reprimida, o inconsciente, ele naturalmente É abaixo. faz submerger. E aí, na hora que vem à tona aquela situação, né, ele volta à consciência, que é exatamente para a pessoa poder elaborar. Então, é muito bacana que nesse livro tem um capítulo só falando sobre constelação, um capítulo sobre família, um capítulo sobre ancestralidade, transgeracionalidade, que são as memórias de violência. Eu quis pesquisar um pouco, né, como se constrói memória de violência, né? E depois eu entrei nos estudos de caso. Então, eu cheguei a fazer pesquisa de campo, né? Mulheres que estavam nessa situação. E chega a dar saudade. É, Voltando, chega a dar uma saudade de pesquisar. na Mas verdade, agora eu devo pesquisar os agressores, né? Eu devo pesquisar os na agressores. verdade é uma moeda só, né? Os dois lados pertencem à mesma dinâmica, né? Um adota Sim, um lado, outro adota o outro. E essa consciência é que as pessoas precisam ter, né? Porque a nossa sim. sociedade, ela coloca sempre a gente se você vê uma situação assim, a vítima e o algoz, né? E todo mundo protege a vítima, né? E, Então, para mim foi um malabarismo fazer essa pesquisa, porque eu tive que comparar a teoria feminista com a teoria sistêmica. Em vários pontos elas colidem, né? Mas como eu sou uma pessoa que eu gosto um pouco das polêmicas, eu não tive, assim, eu tive desafios, mas eu não tive dificuldade de, inclusive, relatar esses pontos de contradição. E eu acho que isso é a riqueza do trabalho, da escrita, que eu vou estar contribuindo com os consteladores, para também não termos posições estanques, porque eu vejo que os consteladores às vezes pegam uma fala do Bert e quer levar aquilo a ferro e fogo, né? Sendo que ele próprio fala, se alguém vê uma situação diferente, observe a situação do campo, né? Observe o que veio de informação. Então, em várias partes eu dialogo a teoria crítica dos direitos humanos, a teoria tradicional dos direitos humanos, e a teoria sistêmica, que entende que vítima e agressor, em algum nível, eles compartilham de um destino comum,
né? Mas também a teoria criminalista que é essa de que não, é agressor tem que responder, né? Isso uma coisa não exclui a outra. Então tá bem bacana, tá bem bacana Sabe que eu e tive um se puder momento, voltar à Flórida vai ser uma maravilha. vai Eu vou ser, né? gostar. Sabe que eu tive um momento na minha vida que eu passei por essa situação, mas a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Mas o que foi que me manteve? Eu escrevi um livro, tipo um manual sobre violência doméstica, porque eu estava envolvida nessa situação. E para que eu saísse e houvesse uma catarse da situação, e foi um momento muito solitário, onde eu sentia muita falta e saudades. Aham. Muita, muita. Eu estava Você sozinha. sentia saudade do agressor? Não, dos meus Não. filhos. Eu estava sozinha nos Estados Unidos. Então, foi um Foi o que a gente estava falando, da é, solidão, da é, tristeza. então, a saudade que veio, ela era um sentimento tão forte, tão forte, tão forte, que eu consegui, de fato, ele foi um sentimento positivo dentro de uma situação dolorosa, não vou falar que é negativa, né, porque não existe muito isso, a gente está ali aprendendo tudo, né? Mas ela era um motor propulsor ali, sabe? A saudade toda que eu sentia dos meus filhos, de casa, né? Dos brasileiros onde eu estava, não existia, eu era a única brasileira. Foi todo, Então fala um pouquinho da saudade, porque você mais do que eu consegue explicar isso muito melhor. Eu achei o tema fabuloso, né? Principalmente porque é um tema que diz respeito à natureza humana, né? Não tem quem na vida vai passar por essa existência sem em algum momento falar assim, nossa, que saudade, né? E saudade pode ser da comida, da mãe, depois que a mãe se foi, né? E a pessoa tem aquela necessidade de comer a comida da mãe. Às vezes a gente tem saudade da infância, né? Eu moro em Brasília, eu lembro que eu assisti esse dia um programa de um rapaz que ele falava sobre pontos turísticos da cidade. E ele passou num parque que eu brincava quando eu era pequena. Me deu uma saudade daquele negócio, mas parece que acessou uma memória assim de um momento de alegria. Então, sentir saudade é relembrar momentos em que a gente teve amor, a gente teve afeto, né? A gente tem saudade. Então, eu acho que a saudade é voltar a essas memórias de amor, de afeto. Por isso é gostoso sentir saudade. Essa é a saudade, como fala, eu estava até ouvindo uma música do Gonzaguinha, que depois eu quero estar cantarolando aqui assim, né? Fala assim, essa saudade é boa, ele meio que divide, né? Essa saudade é boa, mas depois essa saudade é ruim, que seria assim, quando você tem uma pessoa e não pode ter mais aquele contato, aquele cheiro, né? Às vezes o beijo da pessoa, o abraço, e a pessoa fica saudosa, né? Eu ia até Mas, falar isso, essa dualidade, né? Tem a saudade boa, que a pessoa, ai, que vontade de comer aquele bolo da minha avó, e tem a saudade dolorosa, ai, como eu sinto falta dessa e pessoa. sinto falta da pessoa. E bacana que é uma palavra que o pessoal diz que não tem tradução em outra língua, Isso é né? Uma fascinante. palavra nativamente brasileira, É, né? Eu imagino que os brasileiros que estão no exterior sintam muita saudade, né? E assim, eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem à Espanha e quando eu cheguei lá em Sevilha eu senti saudade, que eu ainda falei, nossa senhora, né? Parecia familiar aquela cidade para mim, eu senti muita saudade lá. Mas depois eu lembro que eu peguei um ônibus para ir para Granada, em Alhambra, né, que era também um local que achei muito bonito, e lá passou uma música do Zezé de Camargo e Luciano, cantada em espanhol. Mas era uma música deles, né? Que era aquela música Quando um grande amor se faz, nananana, que é uma música que também fala de saudade. E eu lembro que eu senti saudade do Brasil, né? E me deu uma dor no peito que eu falei, gente, como é que uma pessoa consegue morar fora do Brasil? Eu não consigo entender isso, né? Porque assim, parece que você tá. Eu me senti assim, a cenoura que foi arrancada da terra, né? Das raízes. Então, claro que hoje tem uma comunidade brasileira que mora fora, né? Eu vejo que na é internet diferente. a gente coloca isso, Sim, eu lembro que pessoas que iam antes, na época que meu pai ia para fora, eu lembro que o pessoal escondia feijão na mala para chegar lá, porque lá aí não tinha. mas você Né? sabe que eu Hoje moro em não. Portugal e na Espanha.
Aham. E na época que eu morei lá, eu tinha que comprar cartão na lotérica, ir para o orelhão e ligar para os meus filhos. Imagina. E eu tinha que marcar a hora, eu falava, olha, eu vou estar ligando tal hora, tal, porque o cartãozinho tinha limite, né? A gente comprava, tipo, Sim, 10 euros, sei lá, e ficava uma hora falando, né? Então, imagina, hoje você não tem por que ter saudade, você tem saudade só do toque, né? Mas você está o tempo todo sim. com a É, pessoa, enfim, é. é diferente. Eu acho que a tecnologia vem auxiliar nesse momento, né? Que nem você está falando, antes tinha fronteiras enormes e hoje as fronteiras, de uma certa forma, foram derrubadas, né? Mas tem uma coisa de pele que a saudade traz, que é É, esse contato, esse calor, esse abraço, né? Às vezes você está vendo a pessoa ali e fala, nossa, mas eu quero abraçar, eu quero sentir o cheiro. Eu tenho uma coisa muito forte com cheiro, é, né? Então, assim, diversos cheiros me lembram diversas pessoas, me lembram várias situações. Então, eu digo que tem uma facilidade para acessar esses campos de saudade, né? E até esse é, motivo que esse tema me chamou muita atenção e eu achei muito importante. Né? E também a saudade, eu pensei em várias saudades, né? Saudade de nossos amigos do primeiro grau, né? Eu estava lembrando, eu tenho um livro muito bacana que chama A Magia, que são só 28 exercícios de gratidão. E eu falo o livro que remete à saudade, porque lá ele pede para a gente, por exemplo, escolher 3 pessoas que foram importantes, né? E aí eu vi aí a importância dos professores, eu lembrei de vários professores que me marcaram, né, como pessoa, como ser humano, que trouxeram temas importantes que eu acredito até que moldaram um pouco o meu caráter, a forma de pensar, de ver o mundo. Então, me senti saudade. é, Depois eu senti saudade dos meus colegas de primeiro grau, aquela época que a gente tinha aquela amizade gostosa, né? As pessoas se comprometendo. preocupavam em brincar. Do que a gente vai brincar amanhã? Eu falei, ai, que saudade disso. Do que eu vou brincar de queimada ou eu vou jogar bola? E depois a saudade do segundo grau, quando a gente começou já aquele ali, as primeiras paqueras, né? Saudade do primeiro namorado, da primeira namorada, né? Saudade depois da época que eu fiz a organização do meu casamento, sabe? Então, assim, aí, se você for lembrando, você vê vários motivos para agradecer e não para sofrer. Isso eu achei fantástico. Claro. E vários motivos para sentir uma saudade boa. Porque também a gente estava, ontem eu estava fazendo live com uma colega minha, a gente estava comentando assim, que a doença da modernidade é a depressão e a ansiedade. A depressão, a pessoa está presa no passado, e a ansiedade, a pessoa está olhando para o futuro. Exatamente. Quando, na verdade, o que a constelação nos convida sempre é estarmos presentes no aqui e agora. É, Então, se eu estou no aqui e agora, eu só vou ter saudade boa. é. Eu não vou Essa ter é uma verdade. saudade É, sofrida, né? Até mesmo aí vamos para aquela saudade de luto, que seria uma saudade mais doída, né? Quando a pessoa às vezes não aceita a perda de um filho, que eu imagino que seja uma saudade mais dolorosa que deve ter, né? A perda de um companheiro, né? Ou a mudança de um país, né? Ou uma situação de vida que não vai mais voltar. Então, eu acredito que sentir saudade é humano, mas ficar preso na saudade, não é. né, é algo que é mais da criança ali, né? O adulto, quando ele já está mais maturado, ele consegue sentir, mas deixar passar. Que eu acredito que seja, e aí eu vou falar um pouquinho. A gente está no período da Páscoa, né? É um período que todas as religiões aí falam de renascimento, então a gente está falando de deixar ir o que não nos serve mais. Né? Então, inclusive isso, se você tem às vezes um luto que não foi concluído, se você tem saudade de uma situação que às vezes não te fez bem, mas as pessoas ficam enganchadas naquela memória, né? Ou questões reativas, então é hora de deixar ir, né? Então, deixar ir a saudade, deixar ir aquela sensação de que antes era melhor. Não, o hoje é o aqui e agora, né? O convite da constelação seria sempre essa postura fenomenológica de estarmos olhando para agora e olhando para nós, Isso. né? Eu já vi gente com saudade de si mesma no passado. Essa foi muito engraçada. Tinha uma amiga minha que falava assim: não, eu queria estar com 30 anos, eu queria estar
não tem como, né? É. E a gente tem um crescimento, né, que é algo que é orgânico, que é da idade, que é do passar dos anos, né, e que não volta, a juventude não vai voltar, a infância não vai voltar, o nascimento É do uma seu filho coisa, se você não está vivendo de uma maneira integrada, né? E eu digo integrada sem esses ganchos mesmo, sem esse emaranhado todo, que a gente fica. Eu não sei, eu sempre falo para cliente meu que a gente. Tudo é hábito, tudo na vida é hábito. A gente aprende a sim. escovar o dente e se habitua a escovar o dente e depois é automático. E a gente se habitua a sofrer, a gente se habitua a pensar coisas ruins, a gente se habitua a ficar em dívida, né? Uhum. É como se fosse toda uma energia que mantém a gente pensando e agindo da mesma maneira. Então, a própria morte, a gente estava falando de morte agora. Metade do sofrimento que é a separação causada pela morte mantém, metade ela é de um padrão de pensamento, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu já vi o autor, eu já vi o autor falar que, na verdade, as pessoas choram quando a pessoa vai para um velório. Isso foi o autor, eu estou tentando me lembrar o nome dele, mas eu não sei se eu vou lembrar hoje. Mas ele fala assim que a pessoa está chorando a própria morte, que na verdade ela está com medo de que o próximo é ela. Realmente, né? É uma coisa Porque surreal, né? Porque você né, tem que chorar a ida da pessoa, né? A partida. ou remorso, né? Tem gente que às vezes, assim, enquanto a pessoa não está viva, não curte aquela pessoa e depois chora o arrependimento, né? Eu teve, por exemplo, no velório da minha vozinha, que é a mãe da minha mãe, que é uma mulher que eu amo muito e admiro muito, né? Eu lembro que a minha família falou assim: Nossa, mas como você não vai vir para o velório dela? Eu falei: Não, mas eu prefiro lembrar dela viva. Né? Eu não quero lembrar dela morta, eu quero lembrar sempre do cheiro dela. Né? Às vezes eu chego em Fortaleza, eu lembro da cidade, eu lembro dela sorrindo. Então é essa memória que eu quero guardar. Eu realmente não quero guardar a memória dela morta, porque para mim ela continua existindo dentro de mim. Né? Então, assim, não tive arrependimento nenhum de não ir, sinto saudade dela, É, mas para mim ficou uma saudade gostosa, uma saudade, eu lembro da gargalhada, eu lembro do sorriso. não é? Falei, eu não quero lembrar dela, Eu acho não quero lembrar disso. fantástico. Eu acho fantástico. Mas bacana, porque cada um também tem um jeito de sentir saudade. Né? E eu vejo que às vezes a sociedade julga, tem que fazer assim, você tem que chorar muito, você tem, né? Teve um colega meu que uma vez foi para um enterro, teve um ataque de riso, um ataque, estava nervoso, claro, né? Mas assim foi muito criticado, que que ele está rindo? Não, cada um tem uma manifestação. Ele disse que lembrou na época que era com o pai dele, né? Que o pai dele falava que quando ele falecesse, ele queria que botasse um samba, fizesse uma feijoada, uma caipirinha, queria todo mundo rindo. E ele disse que lembrou daquele, teve um ataque de riso. Claro. Falei, pois você foi o único que atendeu ao pedido saudoso É. do defunto que queria alegria, né? Que assim, ele está fazendo uma passagem, está fazendo a travessia. Né? Então, quando estamos nessa consciência, eu acredito, pelo menos a minha crença, que as pessoas continuam existindo em outras dimensões. Então, né, a saudade é algo assim que é passageiro também. Né, que em algum momento depois a gente vai se encontrar, a gente vai poder conversar. Então, eu acho isso E muito até a bacana. própria dor, a não ser em casos, né, extremos aí que envolvem outras situações, a gente sofre e depois a gente consegue adequar isso dentro da gente, caminha, mesmo com a ausência, mesmo com a falta, a gente caminha de uma forma saudável, ninguém caminha batendo cabeça, né, berrando o tempo todo por anos, né? A gente Sim, vai se adequando a isso. Então, o outro lado da saudade, mas de qualquer maneira, quando a gente faz a constelação e alinha tudo isso e consegue se conduzir, dirigir o barquinho, né? A gente dirige o barco de uma forma mais saudável, sem tanto peso lá dentro, que nem é da gente, né? Eu acho que fica uma coisa mais bonita de ser vivida, né? A saudade ela não é feia, sim, ela é uma delícia de ser sentida dos dois lados, né? Porque você está vivenciando situações diferentes ou sentimentos diferentes da mesma situação, é não é? verdade. A falta de É, algo.
não é? Falta de algo, é a mesma coisa, é saudade de casal, né? Às vezes aquele começo de romance, né? É, Quem está no começo da paquera é muito gostoso é, ter é, saudade. Eu vejo que as pessoas ficam com pressa. Hoje em dia parece que o povo tudo tá desesperado, né? Tá é, desesperado para se pegar com o outro. Eu falo, calma, gente, essa saudade, né? De é, vamos encontrar, vamos marcar, vamos. É muito gostoso, né? Você escutar uma música e lembrar de alguém, pois é, né? uma E aí situação, né? eu deixo a É, minha dica que eu vejo assim, que seriam a doença da modernidade, que essa, né, essa sociedade líquida que está aí só no fazer, só no produzir, né? Na verdade, estamos como se fosse a serviço aí do capital, do dinheiro. Não, né? Quando você sentir saudade de alguém, manda uma mensagem para a pessoa, né? Manda um áudio. Eu gosto muito daqueles áudios do WhatsApp. Eu usei a tecnologia a meu favor, porque assim, eu não gosto muito de ligar e muito tempo no telefone, é algo é, que me cansa. Eu tenho também minhas atividades, né? E eu gosto de ficar com quem está comigo no presente. Então, entre estar, né, falando para fora ou estar, por exemplo, aqui com alguém que veio me ver, eu opto por quem veio, né? é, Se bem que nós estamos em tempo de corona, então agora a gente está todo digital. Mas eu sempre privilegiei o presencial. Eu lembro que muitos alunos falavam assim: eu preciso falar com você, estou com saudade de você. O pai, então vem cá me ver. Então é, vem cá me é, ver. Então, eu gosto muito que a pessoa vá lá. E eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de olhar no olho. Eu digo que, apesar de eu ser quase nova, não tão nova, mas eu sou mais das antigas. Eu gosto dos encontros presenciais, né? Agora, hoje em dia, se eu me lembro de alguém, né, pode ser uma amiga da infância, pode ser. Esses dias passa eu mal. lembrei da mãe de uma amiga minha, que quando eu era pequena, ela fazia pão de queijo para mim, fazia bolo e tal. E aí eu fui comer num local e veio o cheiro do tempero que ela usava. E eu falei, nossa, eu lembrei da tia Graça. Aí eu não tinha o telefone dela, liguei para minha amiga, que é né? Eu falei, oi, Geisa, tudo bem? Cadê sua mãe? Ela está no Maranhão. Falei, eu quero falar com ela. O que te deu? Falei assim, não, eu queria agradecer aquele cuidado que ela tinha comigo, me deu uma saudade dela. E aí ela falou para mim que a mãe dela vivia no interior agora, não foi, enfim. E pegou e falou, ela está vindo em outubro. Em outubro ela vai vir aqui em Brasília e tal, hoje você se encontra. Depois eu quero encontrar com ela. E ela depois me ligou de novo e falou assim: mãe, a Dara ligou para dizer que estava com saudade, mas ela disse que ela chorou no telefone. Olha que gracinha. Ela falou assim: nossa, eu também senti tanta saudade daquela menina. Ela ia lá para casa e ficava. E aí a minha amiga até falou assim: eu pensei que você fosse ligar para dizer que estava com saudade de mim. Você ligou para dizer que estava com saudade da minha. E eu falei: é porque são assim. E se você lembrar, né? E aí eu vou convidar todo mundo que está ouvindo. Sempre tem aquelas tias e tios que cuidam da gente É, na infância, né? E que saudade que a gente sente deles. Então, eu digo assim, não só sinta saudade, comunique ao outro é, a sua diga o que você saudade. está sentindo. Isso, porque na verdade você vai estar comunicando o seu amor, né? É, Comunicando que você foi capaz de receber o amor que aquela pessoa lhe ofertou, é, né? é, E aí a gente fala que esse sentimento da gratidão ele é sublime, é, né? é E mesmo. quanto mais tem uma passagem desse livro ele fala assim, né? Que tem uma passagem nas escrituras que na verdade falam disso, dessa gratidão, né? Que fala assim: a quem tem mais será dado e a quem não tem até o que tem será retirado, né? Que é quando a gente é ingrato com É, a vida nos retira tudo para que a gente possa nos lembrar do que nós tínhamos. que é o momento que a gente está vivendo hoje, É né? o momento que nós estamos vivendo. Fica todo mundo dentro aí de casa, que é aqui dentro, né? Vê aquilo que é importante, vê aquilo para onde você vai olhar, né? É muito importante esse momento que a gente está vivendo, né? E as pessoas estão, metade, não estou dizendo que todo mundo, mas metade está dizendo, nossa, não estou aguentando mais ficar junto comigo. Eu estou precisando ir para fora, né? E poderia estar usando esse movimento para resgatar isso, né? Para resgatar coisas importantes, para resgatar sentimentos, para se olhar, né? Para falar para alguém, né? Estou com saudades, puxa vida, obrigada, né? Que é aquilo que vale a pena mesmo, né? De É. onde você é, Aracati?
no Eu Ceará. sou, eu sou de Fortaleza, sou da Fortaleza mesmo? capital. Ah, meu avô É, era de Aracati. sua avó é de Aracati? É, né? Eu conheci Aracati, tem É, praia, é uma cidade muito. Lá é uma das cidades consideradas o carnaval do Mela-Mela, né? Todo mundo sai na rua, passando. Eles fazem como se fosse uma farinha com água, um negócio lá, jura? e eles chamam o carnaval do Mela-Mela. Se você sair na rua, alguém vai melar você, porque eles vai passando aquele negócio assim. No final, todo mundo chega em casa parecendo uma lama, né? Esse é o carnaval de Aracati. Nunca vi. Nunca viu? Eu não gosto É de o Carnaval de carnaval. Aracati. É, Fortaleza é uma cidade que durante muito tempo me deu muita saudade, né? Eu gostava muito de ir para lá e tal. Depois que minha avó faleceu, eu não fui mais assim, não senti saudade de lá. E depois que eu descobri que a cidade para mim estava muito associada a ela, a ela. estava muito associada a ela. Apesar de que, quando eu era jovenzinha, eu achava que eu estava indo por causa da praia, né? Por causa do sol. Né? Mas depois a gente vê que hoje, se eu quiser praia, eu vou para outro canto. Aham. Né? E lá eu realmente eu percebi que eu ia por conta dela, por conta da família, né? Então, aí os movimentos migratórios da saudade. É. Né? Da mesma forma que eu acho interessante essa questão da saudade dos bons tempos que nós tivemos, né? E aí também não ficarmos presos na saudade, né? Quando a saudade vier, né? Não fugir dela, deixar ela sentir, deixar ela dar o apertinho que ela dá, né? Mas também não ficarmos presos a ela, porque a vida a única certeza que a gente tem é esse fluxo, né? O fluxo dinâmico. Na Então, verdade, é o não estar preso a nada, né? A saudade ela é boa, deixa, sente, né? Mas não retém, sim, né? deixar passar. Deixa Eu passar. gosto muito de viver o momento presente. Eu vejo que as pessoas estão reclamando muito do coronavírus, né? Desse movimento. Eu falo, gente, Deus que me perdoe, tirando as pessoas que perderam familiares e aí os nossos pêsames. Eu imagino que estejam sentindo muita saudade, vai precisar de um tempo para fazer o luto, né? Existem países em luto, mas tirando esse aspecto, para mim está sendo gostoso, né, fazer esse movimento de recolher, de ficar em casa, de estar mais com a minha filha, né, de experimentar o teletrabalho, que era algo que eu via como improvável e hoje eu vejo, nossa, como é possível, né? Como é gostoso. Vários amigos meus que moravam fora estão me convidando para fazer lives, estão me convidando para ver, para falar, que eu falei, nossa, faz tempo que eu não falo também. Nessa correria a gente acaba ficando muito capturado pelo trabalho. É. Né? E Sim, agora as lives pela falta estão de tempo, né? A pela coisa do falta de tempo, tempo. né? Então eu estou achando muito bacana. Ainda não estou com saudade da minha rotina de trabalho. Não estou com saudade, inclusive estou revendo vários aspectos dela, né? Então isso está sendo muito bacana. Até as pessoas, né? Que às vezes as pessoas falam, tô com saudade de encontrar e tal, e eu estou pensando, nossa, eu estou fazendo uma lista de quem realmente eu tinha contato, quem realmente estava comigo, né? E falando assim, nossa, é com essas pessoas que eu quero manter um fluxo mais qualitativo de É, relação. é, é. Né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que a função, né, desse momento, tudo na vida acontece por uma razão muito maior do que a nossa mente compreende, óbvio, né? Uhum, Cada um vai usar a sua compreensão da maneira que quiser. A gente só precisa estar aberto, né, para acreditar que ela vai se manifestar. Então, esse momento ele é muito especial, né? E ele vem carregado com uma série de aspectos com uhum. saudade, com dor, com separação, com conscientização, né? É olhar isso e falar, bom, o que que eu preciso fazer aqui, né? O que que eu preciso ajeitar, né? Sim, Para viver melhor. Eu acho que esse seria o resultado dessa grande reclusão, né, coletiva que houve. sim. Reclusão E o coletiva. exercício bacana para esse momento de reclusão e para quem quer ter uma saudade boa, eu recomendo uma boa faxina. Né? Eu Oh, andei fazendo faxina aí nas minhas roupas, aí você vai lembrando de tudo. vários eventos que você passou com aquelas roupas.
né? Se elas não te servem mais, doe, fique só com um bom momento na sua memória. Eu fiz uma faxina nos meus cartõezinhos que eu tinha mandado para as pessoas, que as pessoas mandaram para mim, né? Muito bacana também. E uma faxina nos livros, aí você vai lembrando da faculdade que você fez, dos cursos das pessoas, né, que você conheceu, livro desatualizado, joga fora, fica só com as pessoas. Mas não é gostoso? Você olha alguma coisa e diz, puxa vida, valeu, lembrei tudo, agora já Valeu, lembrei. faz. Vai E tem que deixar embora, né? fazer, né? Deixar Então, embora é bom, é saudável. exatamente. Então, eu achei muito bacana o Corona ter vindo nessa época da Quaresma. Estou fazendo várias faxinas, faxina física, que é realmente botar para fora o que não está servindo, o que está supérfluo, rever padrões de consumo, né? Muitas vezes ver o que realmente é essencial, fazer uma listinha, anotem, né? Eu acho muito importante o registro para a gente não se perder dessas reflexões que a gente fez, né? E também essa faxina emocional, né? Se você ainda tem algum ressentimento, alguma mágoa com alguém, com certeza você tem saudade dessa pessoa, senão você não teria ressentimento e mágoa. A gente só se ressente de quem a gente esperava muito. Né? Então, vamos sair do ressentimento e da mágoa e ficar só com os bons momentos que nós tivemos, e aí volta para a saudade. Né? Mas deixar isso que não nos serve mais. E a outra faxina, eu digo que é espiritual, que é a presença. Né? Nos conectarmos com a nossa presença. Né? E aí, para a constelação, a gente observa o que é da nossa família, o que é uma expectativa grupal e o que realmente é uma missão individual. Né? Porque as expectativas grupais, a consciência coletiva atuando sobre o indivíduo, que é o que a gente trabalha na constelação, conflito de consciência, né? Ela pode ficar, né? Você pode ficar na má consciência, segundo Bert Hellinger, e assumir a culpa para estar pagando o preço de ter o seu propósito realizado. Né? E deixa saudade no clã, né? Deixa o clã sentir a saudade, mas ficar aquilo com que é seu. Acho que é isso, acho que passamos por todas as saudades, né? Saudade da infância, você está com saudade da infância, faz um bolo, come um doce. Não é aquele cheiro de café, né? Isso aqui nos Estados Unidos não tem. A gente sempre, quando se encontra com o brasileiro, vamos tomar um cafezinho com bolo? Vamos tomar um café. Às 5 horas da tarde, um cafezinho com bolo, né? Enfim, Adara, foi uma maravilha conversar com você. Uma maravilha trocar todas essas informações sobre saudade, sobre sentimento humano, sobre presença, né? Porque o resultado é esse, a gente pegar todas essas informações emocionais, que tem nome, né? Olhar tudo bonitinho, colocar tudo direitinho no lugar, porque tudo faz parte, né? E quando está no lugar adequado, certo, né? A gente está em equilíbrio, em harmonia. Que o que causa o problema, o que causa o desequilíbrio, o que causa a tristeza, a depressão, a doença, tudo exatamente está tudo fora do lugar, né? Sim, sim. E a saudade fala um pouco de estar fora do lugar do tempo, né? Que é exatamente isso. Sentir a saudade, mas deixar ela passar. Não querer ficar vivendo no passado, nem querer antecipar o futuro, né? Deixar isso no ritmo da vida. A gente diz que um órgão que adoece muito quando a gente perde o ritmo da vida é a tireoide. Né? E todo mundo hoje em dia adoece da tireoide, né? Mas ela é na psicossomática, na leitura corporal, é quando você perde um pouco o ritmo da vida, é aqui que adoece. Né? Que tem o time. E o ritmo é que nem uma dança, você nem pode correr muito, né? Eu tenho uma tendência a quase me atropelar, que eu começo a acelerar, eu sou fácil de acelerar. Né? Tem gente que para, e não é parar, né? E tem gente que vive se arrastando lá para trás, vive lá. E tem Então, ainda aqueles que vivem aquilo que não tem que viver, né? E não tem que viver, fora do time também. Tá tudo ligado a tireoide mesmo. Eu que agradeço. Falar com você mesmo. Vou cobrar a sua vinda para o livro. Muito bom, a gente vai organizar isso direitinho, porque eu acho que é um assunto muito importante. Né? Tem a ver com paradigmas que a gente vive, com um inconsciente coletivo, que coloca a gente numa situação da má consciência e da boa consciência, a gente fica tudo dividido, né? Precisa ajudar, né? E passar isso de uma outra maneira. Tá bom? Maravilha, eu agradeço a oportunidade. Enorme por você ter partilhado o seu tempo, né?
Obrigada, gratidão é minha, saudade aí dos Estados Unidos, nunca pensei que eu fosse falar isso. Ah, nem eu Saudade para dos te Estados ouvir. Unidos. Ah, que bom. Mas saudade, e um abraço enorme também na turma, né, que me recebeu com tanto carinho. Eu lembro de cada rostinho, em especial o pessoal muito amoroso, como bons brasileiros, bem acolhedores, mas também os latinos, né, Claro. tinha um americano também. Então, a minha gratidão pelo convite, é uma alegria também falar com você, e deixo um beijo enorme em toda a comunidade brasileira e Ah, nesse país obrigada. também maravilhoso que nos ensina muito. Obrigada. E espalha Beijo aí enorme. tudo. Beijo da gente daqui para aí, tá bom? Tá joia. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá.